Essa essa nossa velha visão, essa forma como estamos olhando, a maneira que temos para olhar, é é a maneira que nos foi dada para ver as coisas. Nesta questão desse encontro com a verdade, nós temos ideias sobre isso. Nós temos ideias sobre Deus. Deus, a verdade ou a realidade, ou qualquer nome que nós tenhamos para essa coisa. Nós temos um modo de olhar a partir do treinamento que nós recebemos, da cultura religiosa em que fomos educados, ensinados. Esse é o nosso modelo de pensar sobre a realidade, a verdade ou Deus. Assim, a ideia de encontrar Deus ou como encontrar Deus, para nós, é sempre no tempo, como tudo que acontece. Tudo na nossa vida acontece no tempo. Nós temos visto a presença do tempo a todo momento. Nós estamos vendo o tempo todo, para as nossas conquistas, realizações, projetos e sonhos. Para nós tudo irá acontecer. Nada está acontecendo. Nós temos um modelo psicológico de sentir a vida, onde o que irá acontecer é mais importante do que o que está acontecendo. O nosso formato psicológico de perceber a vida, de apreender a vida, de compreender a vida, de sentir a vida, é de que o que nós temos presente agora aqui não é satisfatório. Então a ideia dentro de você é tudo acontecendo amanhã. Tudo vai acontecer amanhã. Se você tem um problema, ele vai se resolver amanhã. Se você deseja algo, isso irá se realizar no futuro. Você viu sempre a presença do tempo na sua vida, onde coisas aconteceram. No momento em que aconteceu, a realidade do momento não tinha importância. Agora você fala do que aconteceu, já se referindo ao passado, ao que já foi. Então, para nós, a ideia é sempre essa: é o que aconteceu ou o que acontecerá. Assim, essa questão desse encontro com a verdade, ou com a realidade, ou com Deus. Assim é esse encontro com a transformação de nós mesmos. Quando você é honesto quanto a esse olhar para si mesmo, você consegue ver que o modo como você faz a leitura da vida como ela acontece, é a partir de uma condição de prisão psicológica, de desordem emocional, de medo, irritação, raiva, contrariedade, chateação, preocupação. Quando você é um pouco honesto, você começa a se dar conta de que você precisa de uma transformação, você precisa de uma mudança. E mais uma vez você coloca isso no tempo. Você não externaliza isso em palavras, mas internamente você sente assim: eu não sou
o que eu preciso ser, mas eu serei. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou livre o suficiente, eu ainda não estou vivendo a verdade, mas eu irei viver. Então, mais uma vez, temos aqui o tempo. Para nós, tudo vai acontecer no tempo. A nossa transformação vai acontecer no tempo, a iluminação vai acontecer no tempo, o despertar no tempo, a visão de Deus no tempo e a nova pessoa que eu preciso ser vai acontecer no tempo. Ou a não pessoa, a verdade que eu sou, tudo isso está nesse modelo de crença, de pensamento, sobre o amanhã. Esse amanhã é um amanhã que o pensamento em nós estabelece. É o pensamento, a base do tempo. Como encontrar Deus? Aí eu busco um caminho, mas não existe caminho. Para mim, um caminho é encontrado ouvindo quem eu acredito que já encontrou. Aí eu vou ouvir isso de quem? Vou ouvir isso dos professores espirituais, vou ouvir isso dos escritores, vou ler os livros deles. Eu vou em busca de um caminho para no futuro me encontrar com Deus, para no futuro me deparar com essa mudança, com essa transformação. Porque no futuro eu serei feliz. A gente começa muitas perguntas nossas com essa expressão, como? Como? A gente procura nesse como uma técnica, uma fórmula, um método, um caminho. Como fazer bolo? Como fazer pão? Aplicamos o mesmo para essa realização interna. Como realizar Deus? Como viver uma vida transformada? Como ser feliz? Como encontrar paz nos relacionamentos? Como encontrar a felicidade? Sempre esse como. Porque para nós há um caminho, há uma fórmula, há um método, há um meio. E eu vou descobrir. Porque um dia estarei lá. Essa é a nossa educação, a gente foi treinado para pensar assim. Você está em uma relação, mas você tem a esperança de que essa pessoa mude. É sempre o futuro, a esperança. O amanhã, o futuro. Você não é feliz nesse contato com ele ou ela, mas você espera que ele ou ela mude para você ser feliz. Amanhã. A gente tem sempre a esperança, a gente tem sempre o futuro, a gente tem sempre o que será. Aí eu volto a dizer, quando isso parece estar acontecendo ou parece acontecer, já não tem mais importância. A gente trata disso como algo que aconteceu, mas continua insatisfatório. A gente continua sempre envolvido no tempo. O ser humano ele vive numa condição interna de insatisfação, de desordem, de incompletude, de falta. Esse estado ele é conflituoso, aflitivo. A isso estamos dando o nome de sofrimento. Então, essa procura por Deus, ou essa procura pela felicidade, ou essa procura por um relacionamento amoroso, onde você seja feliz, porque o outro, que a vida, porque algo irá lhe fazer feliz. Isso é algo inteiramente falso. Inteiramente falso. A verdade, ou realidade, ou Deus, ou felicidade, não está no tempo. Qualquer nome que você queira dar para aquilo que é real, não pode estar no tempo. Fomos nós que criamos o tempo. Nós, com base nesse pensamento, estamos formando o tempo.
A gente tem no calendário os dias, os meses e os anos. A gente tem no relógio as horas. Tudo isso é muito prático. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, a gente tem o tempo do relógio, o tempo do calendário. Mas não existe tal coisa como tempo. Tempo não é real. Não existe tempo. Apenas para efeito de sonho de existir como uma entidade que está viva, vivendo seus dias, enquanto o sol nasce e morre, ou aparece e desaparece, nós temos a noção de tempo, mas não existe tal coisa como o tempo. A gente vê as coisas envelhecendo. Aí dizemos, olha, isso está ficando no passado, caminhando para o futuro. Mas essa noção de tempo é a noção do sonho, desse sonho de que, de verdade, o sol está nascendo pela manhã e à noite ou à tardezinha ele está morrendo. Nada disso de fato está acontecendo. Isso está só no modelo do pensamento, dando nome às coisas, nos dando essa noção de espaço e tempo. Essa é uma noção nossa. Mas do ponto de vista real, e desse ponto de vista não tem alguém olhando, a realidade do momento é a verdade se revelando aqui. Quando eu digo aqui, não é aqui no espaço, não é aqui no tempo, é a realidade se revelando aqui. Exatamente quando não temos mais a noção de espaço, nem a noção de tempo. A nossa vida no ego, a nossa vida, quando eu digo no ego, é nesse modelo psicológico de crença de existência, de uma entidade presente nesse espaço e nesse tempo que o pensamento está imaginando. A nossa ideia de ser alguém é uma ilusão. É nessa condição que, como pessoa, todo tipo de exigência está presente nesse modelo do pensamento, que se estabelece nessa ideia de que precisa ter coisas e que irá encontrar essas coisas nesse amanhã, nesse psicológico amanhã, nesse imaginário amanhã. Essas coisas é um relacionamento amoroso, é a felicidade, é o encontro com Deus, mas o fato é que não existe alguém para ter esse encontro. A vida é esse encontro. Mas esse encontro com a vida não é o encontro de alguém com ela, é a vida se revelando nesse encontro, nela mesma, com ela própria, quando a ilusão não está mais presente. E a ilusão é a pessoa que o pensamento diz que você é, que precisa de um caminho. Que caminho? Há um trajeto, sim, entre o ponto A e o ponto B. É um trajeto que acontece no espaço e que acontece no tempo. Mas se não existe esse ponto A, aonde se situa esse ponto B? A grande verdade é a verdade presente aqui, neste momento. Nesse momento, fora do tempo. Aqui, fora desse espaço. É a realidade de ser. Ser é a verdade. Ser é Deus. Você não vai ter um encontro.
Você vai desistir da ilusão. Você vai abrir mão da ilusão desse você que espera ser feliz com ele ou ela, que espera mudar o outro, que espera o futuro para as coisas acontecerem. O que é esta ciência de ser, que alguns chamam de o despertar da consciência? É assumir a vida como ela é. Não há caminho para Deus. Deus é a realidade da vida, como ela acontece. Quando não há mais a ilusão do pensamento sobre isso. Olhe para o seu pensamento. Olhe o que ele tem feito. Ele dá nome às coisas. Eu acho bastante curioso isso. O fato de que as coisas não têm nome. Mas isso não é verdade para nós, porque tudo tem nome, não tem? Você conhece alguma coisa que não tem nome? Tudo tem nome. Qualquer coisa que você encontrar sem nome, você vai dar um nome. Vai logo batizar com um nome. Por que fazemos isso? Porque nós precisamos conhecer as coisas. Então veja o truque que o pensamento nos estabeleceu dentro dele. O pensamento nos colocou numa posição onde nós sabemos o que são as coisas, porque nós nomeamos. Isso é uma grande pegadinha do pensamento, nos colocando em uma condição muito, muito complicada. Tudo que você nomeia para ter a sensação de controle, de que sabe o que é aquilo. E quem é que está fazendo isso? O próprio pensamento. E nós amamos isso. Nós amamos ter a sensação de que a gente sabe o que as coisas são porque a gente tem o nome delas. E volto a dizer, tudo que a gente encontra, que a gente não tem nome, a gente logo batiza, para a gente ter a sensação de que sabe do que se trata. Mas aqui nos deparamos com uma mentira, com uma ilusão. Nós colocamos a palavra Deus, ou verdade, ou realidade, ou ser supremo, mas é uma expressão, é um nome, é uma forma de dizer algo estabelecido em nós, em um modelo de pensamento e, portanto, de uma crença que nos situa no amanhã, no futuro, para encontrar essa dada coisa. Mas quem é que vai encontrar isso? A realidade, ela tem um nome. Para quem é essa necessidade de um nome? Então, quando você vem a mim e diz, o que é o despertar? É deixar isso. É descobrir a vida como ela acontece, sem se preocupar com a ideia ou o pensamento sobre isso, que é o que nós, em geral, temos feito. Nós estamos constantemente dando nomes. Nós damos nome às coisas e damos nomes a estados internos. Como é que você lida com um estado aflitivo, desconfortável, de dor? Você dá um nome. Você chama isso de angústia, ou chama isso de medo, ou chama isso de raiva. Isso não resolve essa condição, isso apenas lhe situa como alguém que carrega a ilusão de que sabe do que se trata, e a gente não sabe do que se trata. Nós precisamos descobrir o que é ter um contato com a vida, como ela acontece, sem o nome, sem a ideia, sem o pensamento. Então, sim, agora sim, nos aproximamos de algo além das palavras, além dos modelos do pensamento. É por isso que a gente passa uma vida inteira estudando, 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 e continua profundamente arrogantes, porque no ego você carrega a sensação de que sabe o que o outro não sabe, de que conhece o que o outro não conhece.
E na realidade você continua ignorante em toda essa ilusão de que você sabe algo, de que você entende de algo. Então, o que é esse encontro com Deus? É assumir a verdade de que a ideia que você faz sobre Ele é falso. O seu encontro com a realidade é algo aqui, neste momento, quando a ilusão não está mais presente. Quando você encontrar alguém que diz: "Olha, eu encontrei Deus", cuidado, porque se ele encontrou, ele encontrou. Deixa esse assunto com ele, não se envolva nisso. Porque o que quer que ele encontrou, a partir da ideia que ele tem, é só parte do que ele acredita ou do que ele esperava encontrar e de fato encontrou. Mas isso não pode ser a realidade. A realidade, ela não pode estar lá para ser encontrada. Ela é a realidade aqui quando não há alguém para encontrar, quando não existe esse eu, quando não existe esse ego. A gente tem vários nomes e a gente fica muito desconfortável quando escuta uma fala como essa. Porque aqui, por exemplo, eu digo para você, a palavra vida, Deus, verdade, realidade, são só palavras. Aí você diz: "E agora?". Não tem essa história de agora, também é uma ideia. Tudo está no pensamento. Ah, mas e a felicidade? É uma palavra também. Aí o amor também é uma palavra. A realidade não é a palavra. A realidade daquilo não é a palavra. A palavra amor não é a verdade, a realidade do amor. A palavra Deus não é a realidade, a verdade, Deus. A palavra vida não é a realidade, a verdade, vida. Como encontrar Deus? Como ser feliz? Não existe esse como. Não existe esse método, essa fórmula. Um trabalho sobre si mesmo, a compreensão da realidade sobre você, é a verdade sobre a vida, é a verdade sobre o amor, é a verdade sobre Deus. Mas essa compreensão está aí quando a ilusão não está mais. É por isso que a ênfase consiste em se compreender, em se autoconhecer. Então, aprender sobre si mesmo, aprender sobre o autoconhecimento, é se aproximar de um olhar para as suas reações, para o descarte desta psicológica condição de desordem que você representa na vida, na relação consigo mesma, antes de qualquer relação com o outro. Repare como isso é importante. A nossa relação com o outro não é outra coisa a não ser a nossa interna confusão com nós mesmos. O que nós temos feito, o que nós temos feito é transformado todas as nossas relações, que são os nossos contatos, em distanciamentos. Nós vivemos dentro de um padrão de autocentramento completamente inconsciente. Nós vivemos inconscientes de nós mesmos, do conflito que nós somos para nós próprios e nos metemos em relações, em relacionamentos. Eu tenho chamado de relacionamentos aquilo que a gente tem com ele ou ela, com o outro. A gente é problemático demais, a gente é infeliz demais, a gente é muito, muito perturbado. A gente não tem a menor condição de viver a verdade da relação. Então a gente transforma todos os nossos contatos em relacionamentos, ou seja, em barganhas, em trocas. Eu quero bem a você. Quem sou eu? Não sei. Mesmo assim, eu quero bem a você. Quer dizer, eu não sei quem eu sou, mas eu quero bem a você. Se eu não sei quem eu sou, eu sei quem você é. E o que é o bem para você.
que eu posso desejar, na realidade, o meu interesse não é no seu bem, o meu interesse é no meu bem, nesse contato com você, que eu não sei quem é, como não sei quem eu sou. Então, esse é o modelo que eu tenho chamado de relacionamento. Nós não sabemos o que é um contato em relação. Quando temos a presença da relação, sim, temos a presença de algo além da palavra amor, que é a presença do amor. A relação é o contato com a vida, em harmonia, em liberdade, em paz, em alegria. Quando há silêncio, quando há compreensão, quando há inteligência, o amor está presente. Assim temos a verdade da relação, daquilo que está além da palavra amor, nesse contato com ele ou ela. De outra forma, você não tem consigo mesmo um contato. Você está desorientado, você está infeliz. Isso porque você não se conhece. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre si mesmo, é descartar a ilusão de uma identidade que se vê presente, que acredita conhecer as coisas, porque tem os nomes. Tem os nomes, as palavras, eu te amo, eu gosto de você, serei feliz, encontrei a verdade, ou vou encontrar a verdade. Tudo isso tem por princípio, por base, o modelo do pensamento, dando nome às coisas. Quando você olha para o céu e vê aquela bola prateada à noite, uma bola prateada no céu, cercada de luzezinhas azuis em volta, todo mundo sabe o nome daquela bola prateada. Esse é o nome que a gente tem para aquele globo prateado, enorme, luminoso, cheio de outros pontinhos azulados em volta. Não é? A gente chama aquilo de quê? De lua. Você tem a lua, você sabe o que é a lua, você já esteve na lua, você já tocou na lua, você já se assentou na lua, você já tomou chimarrão na lua, você já tomou uma cervejinha sentado numa daquelas pedras na lua. Como, como a gente pode dizer, como é que a gente pode dizer que a gente conhece a lua? Mas a gente tem essa arrogância de dizer, eu sei o que é aquilo. Não, você não sabe o que é a lua, porque tem o nome, porque olha daqui, porque acredita que está vendo. A gente não sabe de nada, mas tem a arrogância de conhecer tudo. A gente nem se conhece e acha que conhece a lua. A gente nem se conhece e acha que conhece o outro. A gente nem se conhece e acha que a gente vai fazer o outro feliz se casando com ele. Mas será que é por isso que a gente casa ou é o contrário? Eu acho que é o contrário, é porque a gente espera que o outro nos faça feliz. Mas ele não conhece a lua. Como é que ele vai me conhecer? Se ele não se conhece, como é que ele vai me conhecer para saber o que eu preciso para ser feliz? Ou vice-versa? Então, a vida, ela é para ser compreendida, além das palavras. Portanto, o seu real encontro com Deus não é um encontro com uma palavra. O seu real encontro com Ele não é um encontro com Ele, numa ideia, como esse seu suposto encontro com a lua, que é só uma ideia. Tem que haver um encontro. E você encontra Ele quando você se encontra. Encontra Deus quando você se encontra. Relacionamentos não é relação. Sabem qual é a diferença? A relação é um encontro tão íntimo que a própria palavra relação perde a importância. Você sabe quando você tem um encontro tão íntimo e profundo, a ponto de que nesse encontro o encontrado e aquele que encontrou desaparecem? Isso é
algo além do que a gente poderia chamar de relação. É isso que temos quando o amor está presente, quando Deus está presente, quando a verdade está presente, quando a felicidade está presente. Eu não sei até que ponto isso é do seu interesse investigar, mas sem isso, essa vida é medíocre, é estúpida, é a particular vida de um centro que se vê como o imperador do mundo. Esse é o eu, o ego. Mas ele é que tipo de imperador ele é se tudo lhe falta, se ele não tem nada, se ele se sente um miserável, um pedinte, um suplicante? Ele suplica amor, suplica bens, ele suplica posição, ele suplica paz, ele suplica alegria, ele está sempre buscando do outro, da vida, do mundo, alguma coisa para si mesmo. Ele não é um imperador, mas o ego se sente como centro do seu próprio mundo, querendo o controle dele. Essa é a pessoa. É por isso que aqui o convite é: deixe isso de lado, realize a verdade, assuma a verdade. Aliás, a única verdade presente é que pode ser assumida. Qualquer coisa para o futuro é uma fraude, é uma mentira. A única realidade é que pode ser assumida aqui, nesse instante, quando não há mais a ilusão. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento, olhar para as suas reações e descobrir o que anda acontecendo aí dentro, é descobrir um espaço novo que se abre quando a mente, ou esse modelo de consciência que nós chamamos de mente, há nela um espaço, um silêncio. Nesse espaço, nesse silêncio, pode se revelar algo nesta verdadeira relação tão íntima e profunda que a própria palavra relação perde o sentido. Esse é o encontro com a felicidade, esse é o encontro com Deus. E se isso está presente, você pode se encontrar com qualquer um outro. O outro é essa mesma realidade do seu ser. Sabe o que estamos dizendo aqui? Você não tem nenhum problema de relação com o outro, com a vida, com o mundo. Quando você deixou a ilusão de ser alguém presente. Quando as pessoas querem encontrar um casamento feliz, é porque elas não são felizes suficientemente para casarem. Elas são muito infelizes para se casarem. Elas querem encontrar alguma coisa. Aquilo que você busca, aquilo que você procura, acredita que está lá. Isso lhe afasta da verdade daquilo que aqui está presente. Qualquer coisa que você encontre, porque você projeta como seu ideal, aquilo que você encontra ainda é parte da sua projeção e, portanto, parte da ilusão, da insatisfação que você tem, da carência que você traz. Então não vale a pena você encontrar o que você buscou, o que você arduamente procurou, porque o que você encontrou é apenas uma projeção daquilo que na mente, na sua carência, falta mediocridade, o pensamento idealizou. Isso é tão falso quanto esse encontro. É um encontro, na realidade, com a própria ilusão, com a sua autoprojeção. Repare as implicações disso. Quando você encontra alguém e diz: encontrei, você está encontrando apenas a sua mentira. Você não pode encontrar alguém, você tem que ser encontrado pela vida. É a vida que te encontra quando não há mais nenhuma ilusão aí. Então não se mova e a vida te encontra. Não se mova e Deus te encontra. Não se mova e a realidade vai te encontrar.
Isso é que é essa compreensão de nós mesmos, para o fim dessa ilusão de alguém que se vê presente. Presente aqui, colocando o futuro lá. Presente aqui, colocando o passado lá atrás. Portanto, é isso que a gente está propondo aqui para vocês. Um trabalho sobre si mesmo, para verdadeiro encontro com a verdade divina, para esse verdadeiro encontro com a realidade de Deus, ok? Todos vocês querem ter sucesso, mas é um erro, porque na verdade você não está à procura do sucesso. Há um anelo dentro de você, num nível muito profundo, e esse anelo é pela felicidade, não pelo sucesso. Mas nos foi dado como padrão de educação, de cultura, nesse modelo de competição, de inveja.